Bom dia, então, a todos e todas. Vamos iniciar nosso treinamento aqui na disciplina do professor Leonardo Xavier. Nós vamos apresentar hoje as normas da ABNT para o trabalho acadêmico, né? Ao final do curso, vocês vão precisar fazer um TCC em formato de monografia. Então, aqui nós trazemos algumas regrinhas relacionadas a espaçamentos, a capa, folha de rosto, também as referências e citações. É importante sempre frisar, né, que a gente não precisa decorar nada disso, a gente precisa saber onde é que esse material está disponibilizado, utilizar os modelos que estão disponíveis lá na página, e sempre, né, que vocês precisarem, podem entrar em contato com a biblioteca através do e-mail biblioteca@urgs.br, marcar um agendamento que a gente também auxilia vocês de forma presencial ou via mconf. Isso. Então, aqui um pouquinho do que a gente vai ver hoje, né? Ali as regras gerais de citação. A norma de citação, ela foi alterada no ano passado, em julho do ano passado, então tem algumas novidades. A norma de referências e ali a parte de formatação também do trabalho acadêmico. Aqui nós temos, novamente, nós trazemos o Super 8 como divulgação do curso, que é um curso de extensão que pode ser realizado, então, por módulos, né, a cada módulo de 2 a 3 horas. Hoje nós vamos trabalhar no sintetizar e produzir, né, que é onde a gente vai, e também no comunicar, porque a partir dessa formatação do trabalho acadêmico é quando a gente vai arrumar o nosso trabalho para que ele possa ser divulgado, né? Ajustar ele de acordo com as normas e o padrão que a comunicação científica exige. Aqui temos um sumário das normas da BNT. Temos as numerações das normas e também o título, porque lá na página da biblioteca tem uma base de dados, o link para uma base de dados das normas da BNT, que é onde é possível encontrar cada uma dessas normas. Então, pode digitar o título ou então a numeração e encontrar, fazer a leitura das normas. Lembrando que é preciso estar com o proxy configurado no computador. Isso, então essa busca ela pode ser feita de qualquer local, desde que vocês tenham a configuração do proxy, porque senão acontece aquilo que a gente falou na outra apresentação, né? Ele vai pedir a questão da assinatura para que vocês entrem com a instituição. Então, no momento em que vocês têm a configuração do proxy que abre essas portas das bases de dados que são assinadas pela universidade, tem o acesso ali que pode ser realizado. Na página da biblioteca também nós temos um manual, que é uma compilação das normas da BNT para facilitar a consecução do trabalho. Nós reunimos ali as principais normas e colocamos alguns exemplos, né, das áreas aqui dos cursos da FCE. Então, no manual, vocês podem encontrar bastante material, né, de exemplos assim, sobre as referências, sobre as citações e também sobre a formatação do trabalho acadêmico. Então, começando aqui com as regras de citações e de referência. Aqui como dicas, né, algumas regras gerais de citações, a questão de verificar a ortografia dos nomes dos autores e as datas de publicação, porque quando a gente faz a chamada de citação no texto, ela tem que estar de acordo com o que vai aparecer lá na lista de referências. Então, eu tenho que sempre cuidar se tudo que eu estou citando no meu trabalho está aparecendo na lista de referências e se tudo que está na lista de referências está citado no meu trabalho. Isso. E também se a grafia e as datas de publicação estão corretas. E é importante também a questão de a entrada estar correta, né? Se eu estou trabalhando com um capítulo de livro, eu vou fazer
a citação direta para o capítulo que eu estou utilizando. Eu não posso fazer a indicação no livro geral. Então, se o livro que eu estou utilizando ele tem um organizador e os autores de cada capítulo eles são diferentes, o capítulo, são os autores daquele capítulo que a gente tem que referenciar. Outro cuidado que a gente tem que ter com relação ao et al., né, que é quando a gente usa aquela expressão o primeiro autor mais outros, porque tem a indicação da ABNT que a gente, até 3 autores, a gente faça a citação de todos eles. 4 autores ou mais, a gente vai ter essa indicação. Só que daí o que acontece? Dependendo dos materiais que a gente está lendo, se o estilo é diferente, algumas normas elas já consideram et al. A partir do terceiro autor. Então, quando a gente faz a leitura do texto ali e vê que o nosso está usando a expressão et al., e lá na lista de referências eu estou com apenas 3 autores. Então, isso eu também tenho que ver se a forma está correta, como eu tenho que fazer ali. Com relação aos trabalhos, né, que a quantidade de trabalhos que a gente leu para fazer essa inclusão. A gente vai selecionar os principais ali e, como a Vivian falou, né, tudo que está citado no texto tem que estar na lista de referências, tudo que está na lista de referências vai estar no texto, mas daí tem algumas informações que a gente não vai ter publicação, né? São informações que eu recebi por e-mail, são informações que eu anotei em alguma palestra, isso eu tenho que colocar em nota de rodapé, isso eu tenho que deixar muito claro no texto. Mesmo que não tenha indicação de referência, eu preciso fazer essa indicação no texto, deixando muito claro que aquelas informações não são minhas. A questão de a gente usar o APUD, né, que é a citação de citação, que é aquele telefone sem fio onde eu estou dizendo, né, que o autor que eu li leu o outro autor, e às vezes eu tenho acesso àquele livro e estou fazendo uma citação de citação. Ontem eu atendi um aluno que ele estava fazendo a citação de um autor que é muito conhecido, e que está disponível em todos os lugares. E o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo uma citação direta, que era a tradução de um outro autor, né, falando que aquele estava. Então, era assim, a gente tinha certeza realmente se o autor original falou aquilo? Não tem. E a maior questão, se tu tens acesso à obra, tu tem que ir até aquela obra. Então, a ideia a gente vai usar o APUD como uma referência, como uma indicação, né, de que eu preciso ler aquilo ali. E vou lá para a lista de referências e vou atrás do autor original, para que a gente tenha muito claro essas indicações do que está se colocando. Para citar uma fonte específica, né, forneça a citação autor, data, isso é. A gente sempre vai indicar sobrenome do autor e ano de publicação. Mas o documento que eu estou usando não tem data. A ABNT ela tem algumas formas que a gente faz essa indicação de data. Eu não posso ter nada sem data e eles têm que estar ali muito próximos nessa indicação. Então, eu sempre tenho que fazer aquela configuração. O autor, abro parênteses, o ano da publicação. Não posso colocar somente a indicação do autor sem estar junto à indicação do ano. E aqui, mesmo como das fontes não puderem ser recuperadas, é essa questão. É e-mail, é comunicação, é uma notinha de aula, isso vai ter que estar em nota de rodapé. Nós temos formatos, né, de como fazer as citações. Então, quando a gente tiver 3 ou mais autores fora dos parênteses, a gente vai utilizar vírgula e para separar os autores, tá? Isso fora do parênteses. Depois a gente vai mostrar se o nome dos autores estiver dentro dos parênteses. Então, aqui segue como a redação do texto mesmo, né? Santos, Rocha e Fumes, 2012, entre parênteses, apontam que. Então, segue como texto, separado por vírgula, né? E a letra E ali no último.
a gente coloca nunca utilizar o E comercial, né? A gente chama atenção para isso, porque em alguns outros formatos de citação, que não da BNT, existe essa necessidade de colocar esse E. Então, em algumas publicações pode ser que a gente veja isso, mas a gente não vai colocar no nosso trabalho na BNT esse E comercial. Aqui, o nível apropriado de citação, né, o número de fontes que você cita em seu artigo ou trabalho depende do objetivo do seu trabalho. Então, ali, para embasar cada argumento, né, nós não precisamos colocar diversos autores, mas a gente vai realmente colocar aqueles que a gente leu, que a gente utilizou o que a gente utilizou de argumentos naquele trabalho, a gente vai dar crédito, né? Nós não podemos, assim, utilizar ideias, mesmo que a gente imagine que seja de senso comum, e não dizer quem foi que falou aquela informação. Então, a gente sempre vai precisar, mesmo que eu estiver fazendo uma citação indireta, que é quando eu uso as minhas palavras, né, que eu uso uma paráfrase, eu preciso colocar o nome do autor, o sobrenome e o ano. Ou então, quando a gente for fazer uma citação direta, que é quando a gente copia as palavras do autor. Quando nós vamos consultar dados em bases de dados ou em sites, né, de instituições, a gente também precisa dar crédito. Muitas vezes vai ser um autor institucional, mas a gente precisa colocar, então, aquela informação de onde a gente tirou aqueles dados. Mesmo no caso de tabelas, figuras, algo que a gente tenha retirado da internet, a gente também precisa dar o crédito. Aqui nós temos o exemplo das citações entre parênteses, né? Antes a gente falou a citação fora do parênteses, né? Então, aqui dentro do parênteses, ela vai estar o nome do... Isso é quando tiver um autor, né? O sistema autor-data. Temos ali o autor separado por vírgula do ano. Isso aqui é uma coisa que alterou na norma, na atualização do ano passado, porque antes, dentro do parênteses, o nome do autor ele era escrito todo em letra maiúscula. Aí depois foi alterado para ficar assim, né? Assim como fora do parênteses, tanto fora quanto dentro do parênteses, ele é com letra minúscula. Quando o texto e uma citação aparecerem entre parênteses, use um ponto e vírgula para separar a citação do texto. Ali no caso, nesse último exemplo aqui, ele está falando, se a gente tiver dentro de um parênteses uma citação, a gente pode colocar um ponto e vírgula, não precisa botar um parênteses dentro de outro parênteses, é só uma outra forma de representar a citação. Aqui nos casos, então, em que o sobrenome do autor aparece fora do parênteses, né, que ele está na narrativa, nós vamos colocar apenas o ano, entre parênteses, e pode ser que também não precise nem colocar o ano entre parênteses se a data estiver também na nossa narrativa, né? Então, ali, por exemplo, em 2016, Kohler observou, isso já está no texto, então a gente não precisa colocar entre parênteses, nestes casos. Isso também é algo que a gente vai escolher, como que vai fazer aquela redação, né? A gente pode tanto colocar a citação e depois colocar o nome do autor entre parênteses, ou a gente vai incluir o nome do autor ali já na própria frase, né? Então, depende de como a gente está construindo aquele texto. Pode ser usada de formas diferentes, assim, uma vez eu falo do autor no texto, depois eu só coloco a citação e coloco lá o autor entre parênteses, às vezes surge essa dúvida, né? Nesses casos, então, a gente pode ter nessas duas formas, né, durante a escrita do trabalho. Aqui nós temos um exemplo. Quer falar, Lívia? Isso, só chama atenção nessa questão da citação direta, né? Quando a gente está fazendo o copia e cola, né? Estou copiando exatamente o que o autor disse ali, que eu posso colocar outros elementos. Aqui a gente vê a supressão de texto. Por quê? Porque
porque a minha citação ela tem que começar no início da frase, com letra maiúscula, e ir até o final ali com essas indicações. Quando eu não faço essa cópia completa da frase ali, do parágrafo, então eu faço essas indicações. E a gente tem dois tipos, né, de citação direta. Uma vai ser a curta, onde a gente faz essa cópia até 3 linhas e ela vai estar inserida no texto, é quando a gente usa as aspas, né? E aquela outra que é acima de 3 linhas, quando eu vou ter o bloco aqui, ó. Eu tenho recuo de 4 centímetros, fonte tamanho 10, espaçamento simples, e eu não uso as aspas porque esse aqui já é o destaque dela. Então, as aspas é um destaque. E nesse caso, tanto na citação curta quanto na longa, eu tenho que colocar a indicação do número de páginas, né, que é diferente quando eu estou fazendo a paráfrase, quando eu estou colocando com as minhas ideias lá na citação indireta, né, onde eu só vou indicar nome do autor e o ano da publicação. E é importante que quando a gente faz essa indicação de autor, ano e data, esses elementos eles estão sempre juntos. A gente não vai poder colocar separado no início ali da citação o nome do autor e lá no final da citação a indicação do ano da página. Então, coloco a indicação do autor e o ano no início e coloco somente o número de páginas separados. Essas informações elas têm que estar sempre junto. Uma modificação da norma também que diz respeito à pontuação. Antes, quando a gente fazia a citação direta, a gente tinha que indicar também o final da frase dentro da citação. Então, o ponto, ele vinha antes das aspas, e quando a gente estava no final do parágrafo, eu tinha um ponto, tinha aspas e tinha ponto de novo. Agora, a gente só vai encerrar o parágrafo todo. Então, este ponto que tinha dentro da citação ali, dentro das aspas, ele não acontece mais. E aqui, nessa citação longa, quando a gente tem a indicação, o ponto também vai ser no final. Então, a citação indireta, né, é eu falando, sendo fiel às ideias do autor, mas colocando com as minhas palavras aqui o que está sendo debatido no documento que eu vi. Quando eu faço isso, eu não vou usar as aspas, né? Então, eu vou fazer essa indicação, mas aqui, ó, faço sempre a indicação de quem é o autor que está falando a respeito. Então, aqui a gente tem exemplos de citação narrativa, que o autor está dentro do texto, nome do autor, indicação do ano. Aqui no final, outra forma que eu posso colocar, e nesse caso aqui, 2 autores, né? E 2 autores com o mesmo sobrenome. Aqui eu não faço nenhuma indicação. Depois a gente vai ver a questão, tenho 2 obras com o mesmo sobrenome do autor. Nesses casos, a gente tem algumas indicações especiais. Quando os autores têm o mesmo sobrenome e estão na mesma publicação, eu só faço a separação deles aqui com o ponto e vírgula, né? Isso daí sempre chamando a atenção que fora do parênteses eu vou usar a vírgula e vou usar o e para indicar até 3 autores ali. Quando eu estiver falando de autores dentro do parênteses, eu sempre vou separar os autores, né, os sobrenomes deles, por ponto e vírgula. Então, essa daqui é uma chamadinha. Questão de siglas. Eu tenho a lista de siglas do meu trabalho, que é antes da introdução ali, é uma lista opcional. E daí, mesmo que eu faça a criação da lista de siglas e abreviaturas, uma coisa importante também que a gente tem visto muito é que o pessoal muda o nome da lista. A lista não pode ser lista de abreviaturas e siglas, ela é de siglas e abreviaturas. Quando a gente está fazendo a indicação lá do trabalho, toda aquela organização de listas, ela é em ordem alfabética, então faz sentido que essa lista de siglas ela seja a última. Aqui, quando eu tenho no texto, a partir da introdução, então meu trabalho, eu tenho as listas e a partir da introdução eu estou usando pela primeira vez uma palavra que tem uma sigla. Eu tenho que colocar ela por extenso e depois eu faço o uso somente das siglas ao longo do trabalho. Mas a primeira vez,
vai aparecer aqui com a indicação por extenso e siglas, mesmo que eu tenha a lista lá no começo. Citação de citação, então, é o APUD, que a gente tem que reconhecer, mas a gente evita o uso. O ideal é que a gente sempre vá atrás do documento original para ter certeza do que o autor está falando, para que possa fazer também a nossa interpretação para uso aqui. Mas caso eu não tenha jeito, eu vou precisar fazer o uso desse recurso, então, em nota de rodapé, eu vou citar aquele autor que eu não tive acesso, que é a fonte primária, que é o autor, né, que está sendo citado por este daqui que eu li. O que eu li vai para a lista de referências. O que eu não li, eu vou copiar a referência que o autor colocou lá e ele vai aparecer somente aqui em nota de rodapé. Então, aqui tem 2 exemplos, né? Quando eu utilizo aqui, ó, ele vai ter a informação em nota de rodapé, mas a gente sempre vai atrás do autor original ali para fazer uso. Quando a gente está traduzindo, né, usando a indicação de tradução própria, aqui também outra modificação da norma de 2023. Antes a indicação era tradução nossa, agora a indicação é tradução própria. Então, o que eu tenho que ter no meu trabalho? Eu tenho que ter a tradução do trecho que eu estou utilizando. Neste caso aqui, se eu estou utilizando já a tradução direta, eu posso, em nota de rodapé, né, e daí aqui é opcional, fazer essa indicação. Chamar uma notinha e indicar, no idioma original isso daqui estava em francês. Ou posso transcrever o trecho todo da citação que eu estou colocando aqui. Quando eu tenho o trecho em outro idioma, aqui, obrigatoriamente, em nota de rodapé, eu vou ter que ter a tradução. E daí, o cuidado que eu tenho que ter é, se no trecho que eu estou colocando aqui, ele tem supressão de texto, na minha tradução também vai ter essa supressão de texto, porque eu estou fazendo, né, uma tradução literal ali do que eu tenho que colocar. E se eu tivesse a questão dos grifos, né? Eu quero dar um destaque aqui, além da indicação de tradução própria, e lá no texto original não tinha nenhum destaque, mas eu quero destacar essa palavra retórica aqui. Do lado da indicação de tradução própria, eu vou colocar ainda grifo nosso. Citação indireta de um documento de mesma autoria, né? No exemplo que a gente viu ali, tinham 2 autores com o mesmo sobrenome. Nesse caso aqui, eu tenho diferentes obras de um mesmo autor com anos diferentes, né? Então, eu tenho publicações aqui, esse do Brasil, provavelmente são legislações que eu estou utilizando, então eu tenho uma lei de 2018, tenho uma de 2021, uma de 2022. Autores sempre separados por ponto e vírgula. As obras, os anos de publicação, são separados aqui por vírgula. E eu não preciso repetir, né, diversas vezes aqui o sobrenome. Eu não preciso colocar aqui Brasil 2018, ponto e vírgula, Brasil 2021, ponto e vírgula, Brasil 2022. Nesse caso aqui, eu coloco uma única vez a indicação do sobrenome ou nome da instituição, vírgula, e vou listando todas as minhas publicações em ordem cronológica, né? Neste caso aqui, eu estou fazendo em ordem crescente. Tá? 3 autores. Aqui, os 3 autores são indicados. No último, a gente faz essa indicação com uma vírgula. E aqui, eu tenho 4 autores ou mais. Então, indicação do et al., né, o primeiro autor, indicação da expressão et al., e aqui chamando a atenção para que a abreviatura tá aqui, ó, então o pontinho sempre vai estar depois do L aqui do al, tá? Vírgula, as obras, aqui as publicações. Quando a gente tem
as obras, mais de um documento de diferentes autorias. Aqui também é indicação. Então, quando a gente está fazendo uma compilação das ideias de diferentes autores, mas está todo mundo falando sobre o mesmo assunto, e eu vou colocar eles agrupados aqui dentro do parênteses. Então, vou fazer essa organização em ordem alfabética, então, independente do ano de publicação, tá? Ordem alfabética aqui, vou separar as obras por ponto e vírgula, e todos são indicados aqui. Outros casos, né? Então, mais de um documento do mesmo autor e do mesmo ano. Naquele primeiro exemplo, a gente tem obras do Brasil em diferentes anos de publicação. Não preciso fazer nenhuma indicação. Mas nesse daqui, eu tenho 2 obras com o mesmo ano, o mesmo autor, mesmo ano de publicação. Nesse caso aqui, como é que eu vou fazer? Eu vou indicar o A e o B. Lá na minha lista de referências, essa organização aqui, se for uma lei, ela vai estar, se for uma lei, se for um decreto, enfim, a organização na lista de referências, ela vai ser feita pelo título. Então, eu vou ter o mesmo autor e depois eu vou fazer a organização pelo título. Coincidência de sobrenomes e mesma data. Então, Silva e Silva, 2 obras diferentes, mesmo ano de publicação, mas as iniciais dos nomes, né, enfim, são diferentes. Então, eu vou fazer isso daqui lá no texto. Essa indicação da sigla, aqui, da sigla não, enfim, do nome do autor aqui. E isso eu só vou fazer se tiver essa coincidência. Às vezes a gente vê alguns trabalhos que não tem coincidência de autores e a gente vai colocando isso, provavelmente porque se leu em outro documento que tinha essa indicação. E no caso, né, de a coincidência aqui, os autores eles têm o mesmo sobrenome, mesma data de publicação, mas e ainda os nomes começam com a mesma letra. Então, neste caso aqui, eu vou colocar essa indicação do nome completo. Aqui a gente tem a Beatriz, aqui a gente tem o Breno. Diferente de quando eu tenho nomes diferentes, né, os pré-nomes são diferentes, aqui eu vou colocar a sigla. Se a mesma letra, a mesma inicial, a gente coloca o nome por extenso. E um pouquinho a gente falou das citações, né? Agora um pouquinho aqui da lista de referências, né? É importante na lista de referências que a gente também identifique que tipo de documento que a gente está fazendo aquela referência, né? Porque às vezes pode surgir algumas dúvidas em relação assim, isso aqui, esse material eu encontrei na internet. Ele, enfim, é um texto, né, que está ali disponível na internet, mas aí a gente precisa identificar alguns elementos, né, que muitas vezes tem no próprio arquivo, ou então a gente verificar ali no link mesmo, né, se ele faz parte de, por exemplo, é um artigo que foi publicado numa revista, ele é um trabalho que foi apresentado num evento, ele é um capítulo de um livro, né? Então a gente tem que sempre perceber essas questões, assim, evitar usar textos soltos na internet, né? E sempre verificar, então, a procedência daquele documento, né? Isso nós já conversamos na outra semana. Então, a partir disso, nós vamos poder identificar qual é o tipo de referência que a gente vai fazer. Tendo o tipo de documento, sabendo que tipo de documento, eu vou lá na norma, eu vou lá no manual, eu vou lá nesse material aqui que vocês vão receber e vou copiar o modelinho, não preciso me preocupar com ponto, com vírgula, né? Porque eu não vou decorar, eu vou simplesmente fazer aquele modelo, né? Então, dito isso, a lista de referência, então, com os dados completos dos autores citados no corpo do texto, deve ser apresentada em ordem alfabética. Ali na lista de referências, nós não vamos separar por tipo de documento, né? Nós vamos fazer por
a lista vai aparecer em ordem alfabética de sobrenome de autor ou de título. Algumas vezes não tem autoria as obras e a gente vai entrar pelo título. O espaçamento da lista de referências ele é simples e também ele é alinhado à esquerda. As referências são alinhadas à esquerda, não são justificadas. Então, para todos os tipos de obras, usar a inicial maiúscula apenas na primeira palavra do título e de nomes próprios. Às vezes a gente vê os títulos, né, ou mesmo palavras inteiras com a letra maiúscula, né, ali na referência. E nós vamos cuidar, então, para deixar só o que é nome próprio com letra maiúscula nas referências. Lembrando que título de revista é nome próprio. Então, quando for o título da revista, não do artigo, da revista, aí sim vai em letra maiúscula as iniciais. O destaque deve estar apenas no título da obra no todo. Isto é, sempre tem um destaque nas referências que a gente vai escolher. Eu posso usar ou itálico, ou negrito, ou sublinhado, mas eu vou escolher um destes estilos e vou colocar em toda a minha lista de referências. E nas referências sempre, então, vai ter uma parte delas, um título que vai estar em destaque. E esse título sempre vai ser obra no todo. Quando a gente estiver fazendo referência de artigo de revista, por exemplo, o título do artigo ele não vai em negrito. Vamos dar o exemplo que a gente está usando em negrito, ele não vai em negrito. Vai em negrito, vai ser o título da revista. Um capítulo de livro, o título do capítulo ele não vai estar em negrito, vai estar em negrito o título da obra no todo. E nos subtítulos não vai o destaque. Então, quando tivesse um título que vai até os 2 pontos e o que vem depois é o subtítulo, a gente vai colocar aquele destaque só até os 2 pontos. Tá? E a gente usa sempre um destaque só, né? Então, eu escolhi o negrito, é só negrito que eu vou usar. Não posso, para o título do capítulo ou para o título do artigo, colocar em itálico e na obra no todo coloco o negrito. Uma coisa também que a gente chama atenção é a questão do itálico, né? No texto, o itálico é usado quando a gente tem expressões em outro idioma, quando eu quero dar algum destaque. Isso a gente não vai usar na lista de referências. Na lista de referências, toda ela vai ter apenas um destaque. Então, mesmo que as palavras estejam em outro idioma, não usa o itálico. A gente vai usar o negrito para o destaque do título. Então, eu estou usando o itálico como destaque do título, eu vou usar somente nesses casos em que a Vivian falou ali, de obra no todo para o título. E ali, então, quando qualquer particularidade, tem como consultar o manual da biblioteca, que tem vários exemplos. Também a gente vai falar do serviço que a gente disponibiliza na biblioteca, não lembro se a gente comentou, mas a gente faz uma orientação e revisão dos trabalhos. Então, se vocês tiverem dúvidas, pode ser no início da escrita do trabalho. Só um pouquinho que a mãe está falando. Só um pouquinho. E aí, vocês podem, então, marcar com a gente através do e-mail, né, essas orientações para o trabalho acadêmico, revisão e também para dúvidas. Aqui questão de edição, né? Então, a edição é um elemento importante para a gente fazer a indicação no texto, dependendo das informações que estão lá indicadas. A gente só vai colocar essa informação de edição a partir da segunda edição. Então, primeira edição, nunca. Todo trabalho que não tem indicação de edição é considerado a primeira edição. Né? E vai estar abreviado no idioma do documento. Então, eu tenho que cuidar também isso. Meu documento está em português, esse daqui é o formato que eu vou fazer a indicação da edição. Ele está em inglês, é neste formato. Meu documento está em espanhol. Como é que eu faço essa abreviatura? Eu vou ter que
procurar ali para fazer a indicação de acordo. Então, e se eu estou usando uma segunda edição, mas é muito importante fazer a indicação de quando foi a publicação da primeira edição, eu vou fazer isso no texto e não vou usar como data de referência, né, a indicação da primeira edição, tá? Então, eu sempre tenho que referenciar a edição que eu estou utilizando, aquele documento que eu tenho em mãos. Local de editor, né, eu posso tanto usar a indicação sine loco, né, sem local e sem nome, que é a indicação de editor. Mas hoje a gente consegue, com muita facilidade, entrar nos catálogos das bibliotecas e completar essas informações. Então, eu não preciso deixar essas indicações aqui, essas expressões. Para livros estrangeiros, eu posso consultar lá no catálogo da Biblioteca do Congresso Americano e completar os dados ali que estão faltando. Né? Para revistas onde é obrigatória a indicação ou da cidade ou do país, eu entro no portal do ISSN e consulto o país de publicação daquela revista. Então, eu consigo fazer essas indicações. Aqui, as indicações de quais são os elementos obrigatórios, né, para a gente fazer uma referência. Aqui o exemplo de livro. Então, eu tenho sobrenome do autor, tenho o nome. Se eu não tenho a informação do título no trabalho, qualquer informação que eu for colocar, né, que eu inclua ali que não está na publicação, eu vou fazer isso entre colchetes. Então, é aquela indicação, quando eu tenho expressão de texto, tá com colchetes, por quê? Porque fui eu que coloquei, né? Não tenho a data, vou colocar entre colchetes, porque deixo bem marcado isso, que são informações que não estavam no documento, mas eu estou inserindo também. Data de publicação, que é um elemento obrigatório, não posso fazer nenhuma indicação de citação sem essa indicação de data, e para isso a gente usa os colchetes, né? É um ano ou outro, não tenho bem certeza, é a data provável, é a data certa, mas não está indicada no documento, né? E como é que eu vou saber que datas são essas? Pelas referências que tem no trabalho, pelas informações dos dados que tem ali no trabalho. Então, eu vou fazer essa leitura do documento e vou ver, qual foi a última informação ali que é colocada naquele trabalho. A última referência que tem ali, ela se refere a 2022. Então, aquele documento, né, pode ter sido publicado em 2020 ou talvez 2021, que estava muito próximo. Não tenho certeza se é bem isso. Tenho dúvida se foi nesse período. Uso o ponto de interrogação ali para dizer que eu não tenho certeza. É uma data provável, mas provavelmente é naquilo ali. Pode ser a data certa, mas não está indicada no documento. Então, eu fui lá no catálogo da biblioteca e vi que aquela publicação é daquele ano. Então, eu entrei no currículo Lattes do autor e vi que aquela publicação é daquele ano. Procurei o histórico de determinado autor na internet ali e vi que ele publicou naquela data. Então, se aquele documento é o que o autor, né, o que eu estou utilizando ali, eu coloco isso como data certa. Posso fazer também essas indicações de década, década certa, década provável, século certo, século provável. Mas eu sempre tenho que ter essa informação de data. Isso a gente usa bastante na questão dos sites, né, institucionais, nas bases de dados, onde a gente não tem uma data ali indicada, data de publicação. Mas eu estou vendo, eu entrei lá no site do IPEA, peguei várias informações numa base de dados e o último ano que eu estou usando é o 2022. Então, entre colchetes, eu indico que a data de publicação daqueles dados ali é 2022 ou então 2023, vai depender, né, da lógica que a base de dados está utilizando ali para fazer essas indicações de dados. Aqui nós temos alguns exemplos de como fazer as referências por tipo de documento. Como nós já comentamos, não é necessário que seja decorado, né? Mas alguns elementos a gente gosta de chamar a atenção
até porque podem surgir dúvidas, né, no momento ali que estiver fazendo as referências, e mesmo que a gente recomenda fortemente que utilizem os gerenciadores de referências, como os Zotero. Também é importante saber que campos são necessários para fazer as referências, porque lá, quando a gente tiver que fazer o preenchimento, nem sempre o gerenciador traz o preenchimento automático dos dados das referências, né, ali do documento, título, ou não coloca no lugar certo. Geralmente está ok, né, mas pode acontecer de não estar. Então, a gente vai ter que fazer esse preenchimento. Então, precisamos ali no final, sempre, por mais que o gerenciador ele ajuda muito, né, ele deixa praticamente perfeita a situação, a referência, a gente tem que pode precisar dar uns ajustes ali no final, né, então a gente traz aqui esses elementos. Em relação ao livro, né, o que nós temos ali? Este primeiro livro, esse exemplo, tem 2 autores, eles constam então o sobrenome e o nome deles. O nome tem uma questão, eu posso colocar apenas Marx, K. Engels, F. Eu não preciso colocar por extensos o nome. Mas eu tenho que seguir um padrão. Se eu coloquei todos por extenso, vou colocar todos por extenso na minha lista de referências, ou vou colocar todos abreviados. Então, os autores estão separados por ponto e vírgula. Esse exemplo de 2 autores, né? Então, ali o título, ele consta em negrito, o destaque está no título. Depois nós temos ponto e o campo de edição. Né? Esse aqui não consta nada dizendo que edição que é. Por quê? Porque é a primeira edição. A partir da segunda edição a gente já coloca. Na primeira edição a gente não coloca nada. Então, é a primeira edição desta publicação desta editora. Né? Então, São Paulo, Moraes, 1977. Depois nós temos ali, quando a gente bota no texto, é que a gente coloca o exemplo, como fazer isso, a citação deles no texto, né? Então, 2 autores dentro do parênteses, letra minúscula separada por ponto e vírgula, ou na narrativa, conforme Marx e Engels, e o ano entre parênteses. O livro e meio eletrônico, o que nós temos de diferente nesse outro exemplo aqui? O link, disponível em, o link e o acesso em. Por quê? Por que eu sei que aquele primeiro livro ali é um livro impresso? Porque ele não tem nenhuma indicação, nem de ser e-book, nem de ter um link, nem que ele é um CD, né? Ele não tem nada, então ele é um livro impresso publicado comercialmente. O que quer dizer isso? Ele não é impresso que eu imprimi na minha casa, na minha impressora, ou mandei imprimir na gráfica. Ele é um livro que ele estava numa biblioteca, ou que eu comprei, ou que está na livraria, né? Um livro realmente publicado. Tá? Os outros que têm o link são livros publicados também, mas que estão publicados na internet. E eu sempre preciso ser fiel à minha forma de citação. Né? Eu usei aqui, eu citei algo daquele documento que está na internet. Então, eu tenho que colocar o link de acesso. Tá? E hoje em dia, a maior parte dos nossos trabalhos, eles são feitos com base em documentos que estão na internet. Então, não tem problema nenhum uma lista de referências, ela ser toda, né, ter muitos links. É estranho hoje em dia quando a gente pega um trabalho e vê que ele não tem links, né? Como se a pessoa fizesse toda a pesquisa sem usar a internet, o que seria algo muito incomum, né, nos dias de hoje. Então, lembrem desse detalhe importante, que é um elemento essencial nas referências. Então, quando for usar, né, ali os documentos, é importante lembrar de anotar o link e anotar a data de acesso. A data de acesso, ela nos garante que naquele momento em que eu peguei aquele documento, ele estava disponível, porque pode ser que em outro momento ele não esteja, mas eu tenho ali a garantia de que naquele momento, sim, eu tive acesso àquele documento. Nesse exemplo, então, nós temos 2 autores também, nós temos o título, e nesse já temos mais um elemento que é um subtítulo, depois dos 2 pontos, observem que tem ali algo que não está em negrito,
né? Então, é porque só no título que vai nosso destaque. Outro elemento também seria ali a segunda edição, second edition, né? Então vai em inglês. Esse documento aqui ele é em inglês. Então todas as informações dele vão ser no idioma do documento. O que não vai no idioma do documento é aquela nota que a gente colocou, disponível em, acesso em. Isso está em português porque é algo que a gente está colocando. Então, também temos ali o campo de edição, né? A cidade de Washington, mas se fosse Londres, seria London, se fosse Nova York, seria New York. Então, sempre no idioma do documento. Mais um elemento diferente aqui nesta referência é que é uma série. Esse livro ele faz parte de uma série. Então, a Africa Development Forum Series está entre parênteses por conta disso, né? Se fosse uma coleção também, né? Muitos documentos apresentam, são parte de coleções, então a gente coloca essa informação entre parênteses no final da frente. Uma questão, né, com relação ao idioma do documento. Quando a gente faz, como a Vivian falou, a gente está fazendo a citação porque este documento aqui ele está em inglês e aqui o disponível em e o acesso em está em português porque o texto, né, o idioma do meu texto ele está em português. Mas a gente tem visto muito TCC que é escrito em inglês. Então, nestes casos, além, né, das informações do documento aqui estarem em inglês, essa nota aqui, ela também vai estar em inglês. E daí, lá no meu resumo, eu estou fazendo a monografia, a ordem dos resumos, a gente tem primeiro na língua do documento e depois no idioma, né, que a gente está num outro idioma. Quando eu faço o meu TCC todo em inglês, o primeiro resumo que eu vou colocar vai ser o abstract. E em segundo vai ser o resumo, porque quando ele está em português, é primeiro o resumo em português e depois o resumo em outro idioma. Né? Então, isso a gente precisa cuidar. Com relação à indicação aqui, ó, da data da data de acesso. Quando eu tenho data em português, os meses eles são abreviados com letra minúscula. Se eu estou escrevendo o meu texto em inglês, ou então se aqui nesta informação, provavelmente nos artigos ali a gente tem essa informação, tem informação de data, os meses são abreviados com letra maiúscula. Então, isso também, a gente tem que dar uma olhadinha qual é o idioma que eu estou escrevendo, qual é o idioma do documento, para fazer a indicação dos meses também da mesma forma. Aqui nós temos o exemplo do IBGE, né? Então, aqui é um livro que é de um autor-entidade. Né? Nesse caso aqui, então, nós vamos colocar a entidade como autora, né, desse documento. Uma coisa que mudou na norma de referências do ano lá de 2018 foi que antes a gente era obrigado a colocar por extenso o nome essas siglas, né? E agora a gente pode colocar apenas a sigla. Então, IBGE, ponto, né? Esse é o autor. E vamos colocar ali as informações do texto, do documento. E no texto vamos colocar IBGE 2010. E como a Lilian já falou, mesmo que eu faça uma lista de abreviaturas e siglas, eu preciso, então, colocar siglas. Né? Assim, a primeira vez que eu estou escrevendo a sigla no meu texto, eu vou colocar por extenso e entre parênteses a sigla. Isso no meu texto. Isso aqui serve para as referências, né? A sigla aqui, nesse caso, é como autora. Então, é diferente daquela questão de que eu tenho que colocar no texto, é uma regra do trabalho acadêmico, que eu tenho que colocar no texto, a primeira vez que aparece por extenso. Mas mesmo instituição, né, Vivian, é interessante que a gente coloque por extenso a primeira vez. Eu estou me referindo a determinado autor, então, na narrativa ali do meu texto, na construção, eu uso o nome por extenso e abro parênteses ali e coloco IBGE, a sigla do IBGE 2010, para deixar bem claro qual é a instituição que eu estou trabalhando. Isso.
O capítulo de livro, né? Aqui o primeiro exemplo é algo que nós temos o capítulo, nós usamos, nesse caso, um livro que ele era organizado por um autor, tá? E cada um dos capítulos era escrito por autores diferentes, né? Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? Eu estou citando um dos capítulos, que tem um autor específico. No meu texto, eu vou citar esse autor desse capítulo, e lá na lista de referências eu vou fazer a entrada pelo capítulo do livro, né, para dar crédito para que aquele autor daquele capítulo apareça. E aí existe essa forma de apresentação de referências de capítulo de livro que é para dar esse destaque. Então, no capítulo, né, então a gente coloca ali autor e título do capítulo, coloca a expressão íntima, uma expressão latina, então ela vai em itálico, né, que está dentro dele, lá do autor do livro o livro no todo, né? Então a gente daí depois coloca os dados do livro no todo. Aí, nesses casos, desses livros organizados, geralmente vai ter ali organizado, compilado, e aí a gente vai colocar essa abreviação com letra minúscula. Se tiver mais de um organizador, mais de um compilador, não vai o S, não vai no plural, então vai ficar em minúsculo, entre parênteses, e no singular. Depois, então, o destaque que nós vamos colocar no título da obra no todo. E lá no final desta referência, quando é um capítulo de livro, uma parte de obra, a gente, tanto quando for um artigo de revista ou então um capítulo de livro, ao final da referência, a gente precisa colocar as páginas onde estava aquele documento, né? Então, assim, esse capítulo vai da página 305 a 338. Então, eu vou colocar essa informação, que é uma informação essencial para as partes de documentos. Diferente da paginação quando é no todo. Eu quero colocar que o livro tem 480 páginas. Essa é uma informação complementar, ela não é essencial. Então, posso colocar, mas se eu for colocar, tem que colocar em todos os livros no todo, todos os documentos no todo, eu vou ter que colocar aquela informação. Então, a gente recomenda usar os elementos, apenas os elementos essenciais e não os complementares, não usar, né? Então, nesse caso aqui é obrigatório, e no caso da obra, o número total de páginas da obra não é obrigatório. O segundo exemplo, ele não precisaria estar assim, né? Ele poderia estar a obra no todo ali, tá? Mas eu quero dar, por quê? Porque é a mesma autora do capítulo, é a autora do livro no todo, né? E é um livro que está separado por capítulos, mas é toda da mesma autoria. Só que nesse caso a gente quis dar um destaque para aquele capítulo. Então a gente vai colocar lá a autora, o nome do capítulo, depois vai colocar aí e vai repetir o nome da autora, né, e vai colocar o nome as informações do livro. Mas a gente realmente não precisa fazer assim dessa forma, mas é caso assim, eu não realmente, eu só li aquele capítulo, só usei aquilo ali, só aquilo que me interessa, então eu vou colocar dessa forma, mas poderia também colocar o livro no todo. Esse exemplo também é para chamar a atenção de uma coisa que a gente não pode usar mais. Vocês devem ver em muitas publicações aqueles tracinhos, né, 6 underlines aqui, repetindo o campo. Né? Então, antes de 2018, na atualização da norma de referências, era possível. Eu coloquei aqui o nome do autor e aqui no IN era o mesmo autor, então eu só ia repetir o campo, fazia o uso daqueles tracinhos. Isso não pode ser feito mais. Então, aqui é para chamar a atenção de que se eu tiver que repetir o autor, eu vou colocar também aqui no primeiro campo, no segundo campo. Eu tenho 3, 4 referências do mesmo autor lá na minha lista de referências. Toda vez que eu tiver o mesmo nome, eu vou repetir, né? Então, eu não posso mais usar aquele tracinho ali, que provavelmente vocês devem ver em algumas publicações, né? À medida que vocês vão consultando lá os documentos para montar o referencial teórico, vem isso. Então, o que é? É algo que a gente não utiliza mais.
Então, aqui nós temos também um exemplo de working paper, é bastante utilizado na área de economia. Quando a gente pega ali documentos do banco, por exemplo, né, do BIS, tem da FE, tem... Os textos para discussão, né? Isso, aqui. De várias entidades tem, né, do IPEA. Então, quando a gente pega esses documentos, a gente vai colocar eles como parte de uma coleção. Então, nesse caso ali, nós, né, colocamos o autor, o título do documento, as informações da instituição, da cidade, instituição, o ano, e depois ali como uma nota de série, né, o que é aquele documento. A série e o número, né? Muitas vezes vem a numeração, ele é o documento número, ele é o relatório número 171, né? Então a gente vai colocar ali. E-mail eletrônico da mesma forma, né? Colocamos ali, tem o working paper ali do MDR, né? Então também da mesma forma foi colocado no final a referência a essa nota de série. Ali a gente colocou, ali tem um ETIAL, né? Então é um exemplo que no texto a gente vai usar, porque são quantos autores ali? 1, 2, 3, 4 autores. 4 autores a gente vai colocar na lista de referências os 4 autores, né? Seriam 4 autores ou mais, coloca todos eles, e lá nas citações a gente vai colocar o primeiro et al. Né? E o primeiro é o quê? É o que aparece lá na folha de rosto do documento, né? A gente que escolhe qual vai ser o primeiro que vai aparecer. Lá o documento tem uma ordem, eles já colocam a ordem, né? E aí a gente vai simplesmente pegar ali o primeiro que aparece, vai colocar naquela ordem e vai colocar então o autor et al. Lá na citação e na lista de referências, todos eles. Aqui, artigo de periódico. Então, nós temos aqui um exemplo, né, de um artigo que foi publicado numa revista. Está ali o nome do autor, está o título do artigo, e nesse caso que vai em destaque é o nome da revista. Vocês podem ver que, inclusive, ela está em negrito, inclusive também, como a gente tinha comentado antes, o nome de revista, ele é considerado nome próprio. Então, está ali, Revista de Economia e Relações Internacionais, está com letra maiúscula nas iniciais por conta disso, de ser um nome próprio. E lá no capítulo, no artigo, não está com letra maiúscula, né? Porque, então, não é ali o debate sobre dolarização, isso vai em letras minúsculas mesmo, mas na revista tem só esse cuidado. Então, artigo letra minúscula, sem negrito, e a revista negrito e letra maiúscula. São Paulo, então ali isso é uma coisa que a gente não vê muito, a gente vai usar outras publicações, tá? Internacionais. A gente não vai ver o nome da cidade de publicação. Por quê? Porque em muitos outros estilos de referências, para Vancouver não é pedido, não é obrigatório o nome da cidade, mas na DNT é obrigatório colocar ou a cidade, ou o estado, ou o país daquela publicação. Então, nós vamos ter que descobrir, nós já colocamos lá no início da apresentação, tem os links que é para vocês pesquisarem as cidades, ou o estado, ou o país das publicações. Caso não encontre, então, tem a opção de colocar sem local, né, que a gente já colocou lá também, mas é possível encontrar nos catálogos as cidades de publicação. Aí na revista, o que tem? Volume, número, o que é isso? O volume é o ano da publicação. Às vezes tem ali, ano tal, fascículo tal. Então, o volume 3, o que quer dizer isso? É o terceiro ano desta revista. Né? Então, o volume 3. Número 6, o número são os fascículos da revista. Nesse ano, nós publicamos 6 fascículos, né, da revista. Tem 10 no ano, sai 10 fascículos, até agora nós publicamos 6. Tá? Então, seria isso. E página também, como no capítulo de livro, para artigo de periódico também é necessário o número de página. Vocês vão perceber depois que, assim,
a página lá no capítulo de livro, ela vai depois do ano, tá? Ela vai depois da referência. Aqui no caso de artigo de revista, ela é um pouco diferente, ela tá ali, ó, São Paulo, volume, número, página e depois o mês e o ano, tá? Então é uma diferença que tem entre os formatos de citação, de referências. O mês, ali está janeiro, está abreviado. Por quê? Porque existe um anexo na norma, na 6023, na norma de referências, que diz que a gente tem que abreviar os meses. Então, todos os meses em português, eles vão abreviados com 3 letras, exceto maio, que vai por extenso. Maio vai por extenso. E também tem outros idiomas. Por exemplo, se fosse janeiro se fosse essa publicação fosse em inglês, eu teria que botar o janeiro com letra maiúscula, J-A-N ponto com letra maiúscula J, porque eu estou fazendo uma abreviação do janeiro em língua inglesa. Tá? Então, sempre tem que lembrar. Vai acontecer muito se vocês tiverem publicações em outro idioma, de vocês terem que cuidar, quando for artigo, de colocar a cidade de publicação e também o mês no idioma original, né? Geralmente em inglês. Porque às vezes a referência está toda em inglês e aí tá lá, tá Nova York, e o mês está em português, né? Então tem que só cuidar esses detalhes. Embaixo, o que tem ali? Um periódico e-mail eletrônico, né? Também vai seguir o mesmo padrão terrestre, só que vai ter o disponível e o acesso aí. Ali nesse do e-mail eletrônico, a gente tem já um mês, é um período, né? De janeiro a abril, também aparece. Pode não aparecer mês também, pode aparecer só o ano, aí a gente não coloca mês. E nesse daqui, né, parece que tem alguma coisa errada nessa indicação, porque se a gente estava falando que os meses, eles são, se a publicação está em inglês e os meses estão em inglês, por que essa daqui, ó, eu tô com o título em inglês e os meses aqui abreviado em português, porque essa daqui é uma revista brasileira, ó. Embora o documento ele está publicado em inglês, mas as informações que a gente tem lá no rodapé de legenda dos dados da publicação, ele é em português. É uma publicação lá da Federal do Fluminense, então, ó, Niterói, volume, número, páginas. Uma coisa que a gente tem chamado bastante atenção com relação ao link que a gente usa para a revista. Nesse daqui, a gente está usando o link dos periódicos lá da Federal Fluminense. Mas se tiver no documento a indicação do DOI, é o DOI que a gente vai utilizar. Por quê? Porque o DOI ele é um indicador permanente, tem toda aquela questão de preservação da informação, de que o link vai estar disponível hoje, vai estar disponível daqui a 10, 20 anos. Tá? Então, quando a gente vai nessas revistas aqui que tem as duas informações, a gente vai optar pela indicação do DOI aqui como indicador de localização. Para trabalho apresentado em evento, então, o destaque sempre na obra no todo, né? Para os eventos, qual é a obra no todo? São os anais. Os anais é o livro onde são publicados os resumos, onde são publicados os trabalhos que foram apresentados. Então, um destaque aqui, ó, nos anais. E o próprio encontro é o autor, e ele vai estar com todas as letras maiúsculas aqui, e a gente faz a indicação de ordem sem utilizar números romanos, né? Normalmente na apresentação dos eventos lá, eu tenho ao 26º em número romano, o Encontro Nacional de Economia, e daí tenho as informações, ano de realização do evento, cidade onde aconteceu o evento. E aqui nos dados de publicação, eu tenho os dados da entidade. A entidade promotora desse evento é a AMPEC, com sede em Brasília. Então, coloco aqui o ano de publicação. Isso daqui faz parte do nome do autor. Aqui, dados de publicação.
Tá? Então, também como é parte de um documento, eu vou ter aqui a indicação das páginas onde isso foi colocado, eu tenho os autores, eu tenho o título do trabalho apresentado. Quando é um trabalho em meio eletrônico, eu vou fazer da mesma forma. Daí eu tenho os autores aqui, eu tenho o título do trabalho apresentado e onde ele foi apresentado. Aqui nós temos um exemplo de periódico de publicação de jornal diário, né, no caso. É diferente da publicação da revista científica, né? Tem mais ou menos os mesmos dados, a estrutura é parecida, mas o que a gente vai ter ali? O título os repórteres, porque assim, ó, a gente vai procurar, a gente vai ver lá na internet várias notícias. Aí tem notícias que têm autoria, tem outras que não têm. As que tiverem autoria, a gente vai colocar o nome dos repórteres como os autores, né? Aí depois a gente vai colocar o título da matéria, depois o título do jornal, que vai em destaque, a cidade de publicação e a data daquela publicação, geralmente é o dia, mês e ano. O que acontece? O primeiro exemplo, ok, né, tem autoria, vai citar lá no texto os repórteres como autores. O segundo exemplo é que dá mais problemas. Por quê? Porque as pessoas têm a tendência de colocar no texto assim, eu coloco lá a citação e aí eu coloco entre parênteses Estadão 2016. Só que essa não é a forma correta. Eu até posso colocar lá no meu texto, escrever, conforme uma matéria do jornal Estadão, no ano de 2016, tararara, posso fazer isso. Mas entre parênteses, aquela ligação entre a citação e a referência, eu vou precisar colocar a primeira palavra significativa do título da matéria. É um pouco estranho, mas é assim mesmo. Quando não tiver autoria, a gente vai entrar pelo título da publicação, a primeira palavra em letras maiúsculas, né, na referência, e lá na citação, o que a gente vai fazer? Vai colocar essa palavra, essa primeira palavra, mas não em letra maiúscula, né, e vai colocar ali a supressão, né, aqueles 3 pontinhos com o colchetes, vírgula 2016. Tá? Então, esse é um exemplo aí que gera bastante dúvida. E temos lá no manual e nesse material, então, um exemplo, né, de como fazer. Aqui temos o exemplo de teses, dissertações e trabalhos acadêmicos. Esses trabalhos, então, produzidos na universidade. Né? Então, ali o primeiro exemplo de uma dissertação. Temos o nome da autora, temos o título do documento, subtítulo, isso está em negrito, subtítulo sem negrito, e depois o que a gente vai colocar? A gente vai colocar a data de publicação. Tem 2 datas. Tem a data de publicação, que a gente vai colocar ali primeiro, e depois, lá no final, é a data de defesa. Tá? Pode ser, em geral, pode acontecer, né, de ser a mesma data para TCCs, geralmente o mesmo semestre que a pessoa defende e publica, né? Mas pode acontecer de ser, por exemplo, a pessoa defendeu uma dissertação nesse ano, no final do ano, e até fazer os ajustes para a publicação lá no Lume, por exemplo, ou no repositório da sua universidade, vai ser ano que vem. Então, aquela primeira data seria, vamos dizer assim, 2025 e a segunda data 2024. Tá? Mas, enfim, isso não é sempre que acontece, mas é por isso que existem essas 2 datas. Né? A gente explica por que que isso acontece. E depois, então, a gente vai colocar ali a natureza do trabalho. É uma dissertação, é uma tese, é um trabalho de conclusão. Entre parênteses, vamos ter que colocar, então, o que é? É graduação em ciências econômicas, é mestrado em economia, é doutorado em ciência política. Depois, então, tem ali aquele formato, né, entre parênteses, aí um tracinho, a faculdade, o programa de pós-graduação, todas as informações ali a respeito da instituição. A instituição vai com letra, não vai em sigla, vai por extenso.
a cidade, né, e aquela data ali que a gente já comentou. O segundo exemplo, ele é uma tese em inglês, né, então tem as informações em inglês. Legislação. Legislação é algo que também pode surgir dúvidas, né, em relação assim, como é que eu faço essa situação? Eu vou, às vezes a gente encontra assim, de acordo com a lei tal, tudo bem, a gente vai colocar, vai escrever ali, lei, número tal, né, vai explicar o que é no trabalho, mas lembrando que não basta só eu deixar assim, lei número tal lá no meu trabalho, eu vou precisar colocar, fazer a ligação do meu lá da minha situação com as referências. E a ligação vai ser o quê? A jurisdição. Nesses casos de legislação, pode ser que eu esteja usando uma lei federal, estadual, municipal, né, enfim, e eu vou precisar, então, colocar, no caso aqui é uma lei federal, eu vou colocar na referência Brasil, vai começar assim a minha referência. Né? Eu preciso colocar que aquela lei poderia ser de outro estado, poderia ser de um município, poderia ser de outro país, né? Então, a gente coloca ali o local, né, o país, isso aqui e lá no texto também. Então, assim, vou colocar a lei no mercado, mas vou colocar ali o parênteses Brasil e o ano. Nós temos dois exemplos aqui de legislação, dependendo de onde a gente tirou aquela lei, tá? Por quê? Porque, assim, ó, muitas vezes, e é bem comum, a gente vai utilizar as leis que a gente vai pegar lá no site do Planalto. E ok, não tem problema nenhum. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente usa aquela ali do site do Planalto e faz a referência como se a gente tivesse ido lá no Diário Oficial da União e feito aquela pesquisa que tem que fazer lá no site da imprensa e pego diretamente o Diário Oficial. Tá? Porque são coisas diferentes. O local onde eu busquei elas é diferente. Então, assim, eu vou colocar de acordo com o local que eu busquei. Se eu for lá no site do Planalto, eu vou colocar aquela citação, aquela lei, na referência, como uma publicação periódica, né? Um jornal. Então, vai aparecer ali o título, vai ser negrito, que vai em negrito vai ser o título do Diário Oficial. Todas aquelas informações ali referentes à publicação do Diário Oficial com aquele link lá da pesquisa que eu fiz. Mas o que acontece geralmente, e não tem problema, né, a gente pegar a lei ali no site do Planalto. Se a gente pegar no site do Planalto, o título da lei vai ficar em negrito, a ementa, né, então a ementa é obrigatória ali nos dois estados, e a gente vai colocar o local de publicação, Brasília, e o ano disponível aí, né, então, mais nesse sentido para não gerar confusão. Isso, e aqui chamando a atenção, né, que essa primeira data que é colocada aqui é título, depois a gente sempre tem que fazer a indicação aqui do ano de publicação do documento. Aqui nós temos as entrevistas. As entrevistas, assim, primeiro que se for uma entrevista do meu trabalho, que eu fiz para minha pesquisa, eu não vou fazer nenhuma citação. Tá? Eu vou colocar assim, eu fiz pesquisa, eu fiz entrevistas lá na minha metodologia, né? Eu utilizei essa forma de coletar os dados, então, e eu vou usar as citações dos entrevistados no meu trabalho. Aí eu não vou fazer referência, não é nada publicado, eu vou colocar dados da pesquisa, enfim, eu vou colocar conforme entrevistado A, entrevistado B, ou como for definido, né? Então não vai colocar nenhum tipo de referência. Mas para entrevistas publicadas, a gente vai seguir o quê? Seguir o tipo de publicação onde ela está. Por exemplo, ali nós temos uma entrevista, a primeira que está no YouTube. Então, eu vou colocar conforme a referência de YouTube. Essas referências de YouTube tem lá no manual, tem tanto nas normas da BNT, né? Eles têm exemplo para vídeos do YouTube. E a gente colocou no manual também e trouxemos para cá o exemplo. Então, nesse caso, a gente vai colocar como é a referência de YouTube, que tem ali o tempo, né, da entrevista. E a segunda é uma publicação na Veja, então eu vou colocar conforme uma publicação
uma revista. Né? Então, é isso aí. Mais ou menos a única coisa que a gente tem que lembrar é que o entrevistado ele vai ser citado. Então, ele que vai constar lá na citação, ele ou ela, e depois lá na referência também. Mas o entrevistador vai estar aqui na lista de referência, vai estar aqui, ó, como nota, né? Ah, quem é que fez a entrevista? E se eu achar que que é importante dizer que o entrevistado foi tal pessoa, quando eu estou colocando as informações lá no texto, eu vou fazer essa indicação também, né? Em entrevista concedida com selo James, na Veja, tarará, o entrevistado tal falou sobre isso, e daí faz toda a indicação e essa ligação entre referência e citação com o nome do entrevistado, porque as informações são do entrevistado ali. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Páginas da internet, isso daqui é bastante utilizado, né? A questão de alguns sites, alguns portais que a gente encontra. Então, indicação do autor, título do documento, e aqui, ó, destaque no nome do portal com a data completa, né? Data completa da publicação ali, dia, mês e ano, disponível em e acesso em. Aqui outra publicação no YouTube também, sempre chamando a atenção que para vídeos no YouTube eu posso colocar, tenho que colocar a duração completa. E eu posso fazer essa citação lá no meu texto, né, no momento em que eu estou falando, e eu quero deixar bem marcado qual é o momento que isso foi colocado, porque seria tipo uma citação minuto e segundo exato, onde aquilo ali está sendo colocado. Tá? Então, essas indicações eu também faço lá no texto, se for necessário. Aqui a gente começa, então, a segunda parte, com relação à formatação do trabalho acadêmico. O que destacamos aqui? Tem as informações, mas o interessante nessa segunda parte é ir lá para a página da biblioteca. Vivian, tu pode compartilhar a página, por favor? Na página da biblioteca, a gente tem essas orientações aqui, já no sentido de... Lilian, celular. Ah, tá. Eu pego, então. Só já compartilho. Vamos compartilhar a nossa página para mostrar os modelos, né? Isso. Então, aqui, todas essas informações de como tem que ser o espaçamento, de quais são os elementos obrigatórios, qual é a sequência, como é que são os títulos, a gente tem lá no... Deixa eu abrir aqui a página. O modelo vocês podem baixar, né, para o TCC. E também, se vocês tiverem trabalhos de disciplina, também tem modelo de artigo lá. Se tiver que fazer artigos, né, também tem modelo. Então, é interessante, por quê? Porque o modelo ele já vem na formatação. Já está ali os estilos de título, para fazer o sumário direitinho, de espaçamento. Olha, ele está mostrando aí na página da biblioteca, já está aparecendo aí. Aqui o link, né, que tinha das normas técnicas que a Vivian tinha falado, o acesso ao portal de periódicos da CAPES, a minha biblioteca, a EMES, que é uma plataforma financeira, manual de normalização, e aqui em ferramentas, modelos. Agora ficou melhor. Isso, aqui na graduação, a gente tem o modelinho de monografia e também o de arquivo. Salvar. Pegando esses modelos já vai ser meio caminho andado nesse sentido assim de formatação, né? De se preocupar com espaçamento, coisas. Mas, de qualquer forma, vocês vão ter um material se vocês ficarem na dúvida, né? Como é que faz alguma coisa ali em relação a títulos, espaços, tudo mais, né? Já vai ter no material. Também no material que a gente tem, esse aí que a gente vai compartilhar, que esse que a gente está apresentando, vai ter ali algumas dicas, assim, o que vai na introdução, o que vai no resumo, então. Também
para quem for utilizar o LaTeX, né, que é um editor de texto, agora a gente tem um modelinho que o professor Plínio ele conseguiu ajustar a questão da formatação. Então, esse era um problema que a gente estava tendo com nos outros semestres, que agora foi resolvido. Então, posso usar qualquer editor de texto e tenho que ter essa apresentação seguindo as orientações que estão aqui, porque são aquelas orientações que a gente traz da norma para que todos os trabalhos eles tenham uma mesma apresentação e depois facilite também a questão de outras pessoas que forem utilizar o nosso trabalho como referência, né, que forem consultar para fazer uso lá de citações do nosso trabalho, então isso facilita bastante. Quem quiser também usar o LaTeX, a gente pode fazer isso. Então, quais são os elementos obrigatórios para o TCC? Aqui a gente tem o modelinho de monografia, mas a gente tem na página da biblioteca também o modelo para artigo. A gente vai ter a capa, folha de rosto, ficha catalográfica. A ficha catalográfica a gente só vai preencher depois que tiver sido aprovado pela banca, antes de encaminhar para a Congrade. Aí aqui a gente chama atenção que os TCCs eles são entregues, né, para a professora responsável pela disciplina, para a professora responsável pela disciplina. A biblioteca ela vai receber estes documentos depois da Congrade. Isso não é entregue para a biblioteca, mas nós vamos fazer o registro depois e inserir lá no Lume. Não está passando, né, a página aqui. Está passando a capa. Isso, deixa eu pegar de novo. Aqui. Ó. Então, agora sim. Então, agora. Então, sim. A capa com os elementos, né, de identificação, o nome da universidade, a faculdade, o departamento, nome do autor, título, todas essas informações, maiúsculo, com espaçamento 1,5, com negrito aqui, indicação do ano de publicação, né, que na realidade é o ano de entrega do documento para avaliação. Aí a gente vai ter a folha de rosto, onde tem também aqui nome do autor, o título, natureza do trabalho, indicação do orientador, de novo a data, aqui a ficha catalográfica, então que vocês vão preencher só depois, e a atenção que a gente tem que ter na hora de preencher a ficha catalográfica. Lembra que a gente falou que nos títulos somente iniciais e nomes próprios com letra maiúscula. Então, eu tenho que fazer isso aqui. Ó. O que a gente vê nos TCCs do pessoal que é entregue? Só copia e cola, tudo maiúsculo. Aqui, ó. A maioria dos títulos estão lá, todo com letra maiúscula. Quando eu for preencher a ficha catalográfica, aqui, ó. Somente iniciais e nomes próprios com letra maiúscula. Quando eu coloco a indicação do meu nome aqui, lá no sistema eu vou considerar nome José Elimar, sobrenome somente o Fontoura. Isso para o meu nome, o nome do meu orientador também. Aqui, ó, neste orientador a gente tem a questão do filho, que é indicação de parentesco. Então, quando eu faço isso daqui, nome vai ser o Marcelo, o Andreasa Filho, indicação de sobrenome. Tenho que cuidar isso também na minha lista de referências, quando eu faço a indicação lá. Eu nunca vou entrar somente com um parentesco. Então, eu não vou ter a indicação do filho, não vou ter a indicação de neto, não vou ter a indicação de sobrinho. Nesses casos de sobrenomes com grau de parentesco, eu tenho que indicar antes quem é. Tá? Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter lá no momento de preenchimento. Outra questão é a indicação do número total de folhas. Ó, aqui eu tenho 25 folhas no meu arquivo. Para a minha numeração estar certa, eu tenho que desconsiderar duas coisas na contagem. Eu vou desconsiderar a capa e vou desconsiderar a ficha catalográfica. Então, no final, lá para o preenchimento da ficha catalográfica, para estar certo, aqui eu tenho que estar com
23. Ó, tem alguma coisa errada nesse arquivo, porque ele está marcando 22. Porque se eu tenho 25, eu desconsidero 2, ele tem que mostrar 23 aqui no final. E daí é bom que isso aconteça, porque a gente consegue fazer os ajustes aqui com vocês e dar uma olhadinha. Ó, provavelmente foi isso aqui. Ó, viu só? Eu mexi, eu alterei aqui e ele foi mais uma página. Então, ele estava 24. Mas agora tem 22. Então, agora está correto, porque eu estou desconsiderando capa e ficha catalográfica. Mas por que ele não deu alteração aqui no início, né, se ele aumentou mais uma capa? Porque quando eu faço a paginação, depois de todos aqueles elementos obrigatórios ali, eu tenho uma quebra de seção entre o sumário e a primeira página da introdução. Ó, então, a gente vê aqui, seção 1, com todas as páginas pré-textuais que são obrigatórias, que são o quê? É a capa, é a folha de rosto, é a ficha catalográfica, são os dois resumos, o resumo em português e o resumo em outro idioma, e o sumário. E entre esses eu tenho algumas páginas que são opcionais, que vão ser os agradecimentos, a dedicatória, a epígrafe, as listas, né? Lista de figura, lista de siglas, lista de tabelas, e o cuidado na indicação dessas listas é que elas são em ordem alfabética. Então, aqui, ó, a gente vai ter uma lista de figuras, uma lista de gráficos, uma lista de quadros, lista de tabelas, lista de... Ó, aqui tá errado. Siglas e abreviaturas. Tá, e daí agora eu acho que eu encontrei por que o pessoal tá fazendo isso aqui. Tá sempre diferente. É o nosso modelinho que tá com a indicação. Lista de siglas e abreviaturas, porque ela é em ordem alfabética. E eu quero, para fazer essa lista, que ela é opcional, eu tenho que ter no mínimo uns 3 elementos, 3, 5 elementos, né? Não posso fazer uma lista com um elemento só, com 2 elementos, porque não é uma lista. 3 já é um mínimo, né? O ideal é que seja de 5 para cima. Lista de tabelas eu não posso juntar com outros elementos, mas essas aqui, ó, eu tenho uma figura, eu tenho 2 quadros, eu tenho um gráfico e quero fazer essa lista, mas eu não vou fazer uma lista de todas elas, então eu posso colocar aqui, ó, uma lista de ilustrações. E aqui eu vou ter, por aparecimento no texto, a figura 1, o quadro 1, a figura 2, o gráfico 1, a figura 3. Tá? E daí eu tenho 5 elementos e vou fazer esta lista aqui. Fiz essas indicações numa lista única de ilustrações e vou excluir todas essas outras que eu tenho depois. Tabelas eu não posso fazer isso. Tabela eu tenho... Por quê? Porque a tabela, ela traz dados estatísticos, né? Então, ali nos quadros eu vou ter texto com todas as informações fechadas numa caixinha, todas as linhas. Nas tabelas, dados estatísticos, onde eu vou ter somente o cabeçalho com listas aqui. Quando eu tenho uma tabela, deixa eu tentar aqui. Aqui. Então, eu tenho as tabelas, onde somente
algumas linhas vão estar aparecendo aqui. O cabeçalho. E a última linha. Aqui. E vou ter aqui a indicação de tabela 1, com o título dela. Isso lá no texto, né? Aqui estou colocando só como um modelinho. E aqui, grudadinho, a indicação de fonte. O autor e o ano. E daí, se eu tenho texto, eu vou ter aqui um quadro. E daí, no quadro, eu vou ter todas as bordas fechadas aqui e vou ter texto aqui dentro. Então, aqui quadro 1, título e também com a indicação de autor e ano, tá? Essas informações sempre tem que ter aqui. Quando eu tenho a tabela, eu tenho dados estatísticos. Quando eu tenho o quadro, eu tenho o texto aqui. Deixa eu passar aqui. Então, tenho essas linhas, tenho o meu sumário, tenho a questão da paginação. Então, ó, eu estou iniciando em 17, eu estou em 17 aqui, e na minha paginação, eu já desconsiderei a capa e a ficha catalográfica. Então, aqui, ó, é que eu vou fazer essa indicação. Por isso que entrou mais uma página ali, estava dando erro lá no finalzinho, mas ele não tinha mudado aqui, porque foi nesta formatação do número de páginas com uma quebra de seção, onde eu desvinculo essa informação das anteriores, e isso daqui é para que a gente não precise usar aqueles quadrinhos tapando a indicação. Ó, eu tenho aqui, se eu vincular a seção anterior, e incluir número de páginas aqui. Ele vai aparecer aqui em 15, ó, e ele vai ter aqui no início também essas indicações. Se eu não tenho isso vinculado, eu coloco aqui. E ele só vai aparecer, ó, da introdução para frente, que é o correto. Então, essas primeiras páginas, elas vão ser contadas, mas elas não vão ser numeradas. Aqui a gente faz a indicação. Aí, eu quero... e aqui a gente já tem também a configuração das margens. Cadê? Aqui. Né? A margem do trabalho acadêmico, ela é o quê? É 3322. Então, isso também tem que estar ajustado. Todo o meu texto tem que estar com a mesma fonte. Ó, aqui eu estou com Arial. Aqui, eu mexi no número de páginas, ele está com Times. Aqui tem que ser Arial. Fonte tamanho 10. Por quê? Todo o meu texto, ele vai ser fonte 12, espaçamento 1,5. E tem algumas exceções que ele vai ter espaçamento simples, que vai ser o quê? É o número de páginas, é a natureza do trabalho, é a legenda, legenda e fonte das figuras, das tabelas, são as citações longas, né, com mais de 3 linhas. Essas informações elas vão estar com o espaçamento simples. Nota de rodapé, reinicia cada nova sessão. Então, aqui, ó, eu tenho sessão 3 e tenho a sessão 4. E eu quero colocar uma nota de rodapé. Aqui, referências, inserir nota.
ele vai ter essa indicação aqui do número da nota, e é o 1. Aí eu tenho mais uma, 2. Se eu for lá para a próxima sessão, ela tem que reiniciar também, ó. E aqui ela não reiniciou. O que que acontece? Eu preciso fazer isso aqui, ó. Referências, notas de rodapé, indicar que ela precisa reiniciar a cada sessão no documento inteiro. Aplico aqui e ela volta a contagem aqui. Os estilos também nesse modelinho, eles já estão configurados. Então, todo o título 1, ele vai ter o quê? Aqui, ó, na página inicial, em modificar, a gente consegue ver a configuração. Então, ele vai ser Arial 12 com negrito, espaçamento 1,5, alinhado à margem esquerda, com um deslocamento aqui de 0,5 centímetros. Por quê? Porque se o meu título ele for maior do que uma linha, ele precisa estar alinhado aqui, ó, embaixo. Vira um alinhamento aqui, ó. Ele tá embaixo da primeira letrinha da introdução à segunda linha. Se ele for maior que isso, ele também vai fazendo esse alinhamento aqui e alinhado à esquerda. Aí eu tenho o título 1, eu tenho o título 2, onde ele vai ser Arial 12, sem negrito, espaçamento 1,5 também. Na seção do título 3, somente iniciais maiúscula com negrito. Eu posso usar isso daqui, essa subdivisão até a seção quinária, isso é, até 5 divisões no meu texto, mas no sumário só vai aparecer até a seção 3, até o título 3. E se eu tenho, sempre que eu tiver uma divisão aqui, eu tenho 2.1.1, obrigatoriamente eu tenho 2.1.2, eu não posso ter somente um. Não posso ter isso aqui, ó. Todo título tem que ter texto, tá? Então, outra coisa que eu não posso ter é isso aqui, ó. Eu não tenho a indicação aqui. Eu tenho a subdivisão do título 3, daí eu venho para o 4 direto, e aqui eu tenho texto e texto. E aqui não. Então, eu sempre tenho que ter texto para todos os títulos. Este é o modelinho. Lá na apresentação, ele está dizendo, né, o que eu preciso colocar em cada uma das indicações. Isto. Aqui, com relação ao trabalho acadêmico, né, fica muito mais fácil se a gente usa esses modelinhos, mas se surgirem dúvidas, como a Vivian já falou, a gente tem o serviço de normalização, a gente atende via mconf, atende por e-mail também, ou presencial. Vocês podem entrar em contato, esse arquivo ele vai facilitar bastante, né? À medida que vocês forem escrevendo, é importante que já comecem a escrever com o formatinho correto, para poder ter menos dúvidas ali na indicação da formatação. Vivian? Acho que é isso, né? A gente pode parar a gravação e também, se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar aqui. Estou mostrando, então, aqui que tem as orientações de como preencher